Olá, eu sou o Leonardo e eu tô aqui nesse vídeo para basicamente demonstrar um pouco a usabilidade aqui do Cantu, que é a ferramenta que eu criei para o meu TCC. E esse vídeo vai servir mais como apoio para a gente entender algumas funcionalidades que podem dar alguma certa dúvida. Então, basicamente, aqui no começo, a gente vai aqui já direto para a tela de login. Então, se você tentar acessar pelo link que eu mandar, você vai acabar nessa tela. Você não vai estar logado, e aí você vai tentar acessar qualquer tipo de parte que nessa aba e não vai dar. E aí, você cria sua conta por aqui. Assim que você criar a sua conta, você já vai ser redirecionado para o login, então o login já será feito, aí você vai ter acesso. É importante também ressaltar que ele vai ter algumas verificações que ele vai informando caso você não cumpra os requisitos. Por exemplo, se você colocar uma senha com menos de 5 caracteres, ele não vai aceitar. E aí, se a gente entrar aqui na conta que eu deixei, né, à disposição, eu criei essa conta aqui para mais ou menos auxiliar quem tiver com dúvida, já ter uma conta criada com alguns dados já preenchidos. Então, por exemplo, quando você entra no sistema, aqui mostra o nome da pessoa, você consegue acessar o perfil dela para mudar esse nome. Mudando o nome aqui, você vai ser redirecionado para fazer o login de novo para mudar o nome aqui. Depois, feito isso, você pode resetar sua senha, dá para esquecer a senha, no caso, dá para você também solicitar lá antes, né, naquela parte lá do sign. E aqui também você consegue sair, então se eu clicar aqui, ele vai sair. Eu entro da mesma forma, de novo, então ele entra aqui de novo. E aí, entrando, você vai ter os seus projetos, que basicamente você vai estar atrelado aqui, esse usuário, com os projetos dele, tanto que ele tem papéis master, tanto quanto os que ele tem papel membro. Então, basicamente aqui, ele só tem um projeto criado e ninguém colocou ele em nenhum projeto. Então, o único projeto que aparece é esse que ele mesmo criou, que se você vir aqui em editar, vai ver que o nome é app de alarme. Ele é o Scrum Master e aqui a gente tem dois membros, que são duas contas aí do sistema também. Você vai ver que só tem essas contas, não tem mais nenhuma no sistema. Se tivesse mais alguém criado no sistema, aqui ia aparecer mais opção para poder colocar no projeto. Tá? Ele pode excluir o projeto e ele pode selecionar os projetos. Então, por exemplo, se aqui tivesse mais de um projeto, ele poderia selecionar o outro e ficar esse daqui. Então, vou dar um exemplo. Mais um projeto aqui para eu criar. Vou criar mais um projeto. E aí, criando ele, eu clico aqui para selecionar. Então, agora, tudo que for referente a essas duas seções serão sobre esse projeto que está ativo. Da mesma forma aqui, então vamos supor, se eu vier aqui no backlog, vai estar do projeto. Se eu voltar aqui e selecionar esse projeto aqui, o app de alarme, o backlog vai ser referente a ele. E aqui eu simulei uma situação um pouco real, né? Claro que em suas devidas proporções. A ideia seria um projeto onde você quer criar um app que tem alarmes. Então aí eu fiz as sprints. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter 3 sprints, que vão ser as telas que vão ser necessárias. Pensa num aplicativo bem simples, né? Aqui tem a parte do backlog, então todo item que você quiser criar, você cria por aqui. E a sprint você cria aqui, caso você queira colocar mais uma sprint. Então, sprint final, por exemplo. Você escolhe a data, tudo com sua verificação. Coloca aqui. E você vai ter, basicamente, a criação dessa sprint, sprint final. Eu coloquei também a possibilidade de você estender ou não, né? Caso, vamos supor que essa sprint já está feita, você não quer mais ver ela, vai estar aqui. E aí, você criando um item aqui, ou seja, por exemplo, item final. Você cria, coloca a descrição que você quiser. O status não é possível modificar se você está no backlog. E aí você vem e pode arrastar ele aqui para a sprint que você quiser. Caso você não queira ele nessa, você muda. Você consegue mudar de sprint para sprint. Então aí nesse caso, numa situação real, aqui a gente tem a criação da tela de registro como primeiro sprint. Então aqui tudo que for a parte lá do sign up do aplicativo, depois a parte da tela de login para você ser autentificado. E depois a tela de alarmes, que vai ser a tela responsável para mostrar os alarmes que essa conta tem no caso do aplicativo. Dando uma situação aqui mais hipotética, né, mas que faz sentido para o âmbito de gerenciamento de projeto. E aí, por exemplo, qualquer board aqui você tem a descrição dele. Então, por exemplo, nesse board você tem a criação dos dados do usuário no back-end. Você
tem que entender que os dados que vão ser criados vão ser esses. Então aqui você tem todas as informações que você precisa. E você pode mudar o status desse board por aqui. Ou a gente entra na outra seção, que seria o painel. Painel, você seleciona a sprint que você quer modificar os status dos boards. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, aquela primeira sprint, a gente vai ver que da mesma forma que estava ali, todos concluídos, aqui também vai estar. E aí é óbvio, se eu quiser mudar o status de algum, eu mudo. Então, por exemplo, vamos supor que esse board deu algum problema. Eu consigo mudar aqui. E aí, no caso, ele já muda aqui, ó, pra gente ver, né? Tudo se comunica, tá tudo funcionando perfeitamente. E aí dá pra você fazer o que você quiser. O Scrum Master, ele pode mudar o responsável. Então, por exemplo, se o Leonardo não for mais para fazer essa função, eu posso colocar que a Camila faça. E aí muda aqui já. Então, tudo é alternável, tudo é editável para facilitar o uso do usuário. E aí, por fim, saindo um pouco da parte da gestão ágil, né, da utilização, isso tudo aqui que a gente está mostrando é a parte do uso de gestão de projetos, né, pensando mais no Scrum, né, tá um pouco mais voltado a isso. E aí agora, indo para a parte da gestão de conhecimento, a gente entra aqui na base, que basicamente foi um wiki, né, assim que eu fiz, que é para auxiliar os usuários do sistema em geral. Lembrando que aqui a gente entra no mérito de projeto, então o backlog e o painel é referente ao projeto que você quiser, que você tiver selecionado aqui. Agora na base, a base é o software no geral. Então tudo que tiver aqui, independente do projeto que você tiver, mesmo se você não tiver projeto, você vai conseguir enxergar. E aí aqui eu coloquei alguns documentos para dar uma simulada também de documentos que poderiam ser pertinentes. Então, por exemplo, para criar a tela lá na parte no front, a pessoa utilizou o React. Aí ela achou interessante colocar algumas dicas para input. Então aqui ela meio que documenta mais ou menos que para você alterar o input, você só tem que alterar esse atributo aqui que é o type. Então o mesmo campo, ele pode ser de senha, que aí ele não mostra os caracteres, ou ele pode ser de e-mail, que aí ele vai mostrar e já vai ter uma verificação para o tipo de e-mail. Isso eu estou dando um exemplo de uma situação hipotética. Por exemplo, aqui você poderia colocar um tutorial para instalar o Git, vai que a pessoa já quer economizar tempo, já está aqui no sistema. Acessos úteis, links úteis da própria empresa que estiver usando o software, aqui você também consegue colocar um documento. E tudo isso você consegue criar categorias para meio que poder ajudar na filtragem. Então aqui eu criei a categoria só empresa. Então se você vier aqui e colocar coisas da empresa, vai mostrar só os links, só os documentos úteis âmbito empresa, ou seja, mais específicos para a situação ali da empresa. Então, por exemplo, aqui você pode querer, eu quero um tutorial. Aqui vão ser esses dois que você vai querer, que você vai poder ver. E da mesma forma que algo mais de React, só vai mostrar esse. Por quê? Porque eu coloquei as categorias referentes ao documento e aí você pode criar mais categorias. Então, por exemplo, aqui eu posso criar uma categoria, sei lá, input. Posso criar ela. E aí tudo que for de input eu vou selecionando e colocando na mesma categoria. Então aqui vai ter a categoria input também. Entendeu? E aí, acho também interessante mencionar a gestão de usuários, né? Então você consegue... Porque um usuário que não foi o criador, ele vai poder só acessar, ele vai poder ver, só que ele não pode modificar. Para ele poder modificar, você tem que dar permissão que você escolhe aqui. Esse switch aqui é responsável para dar para todos do sistema. Você não precisa escolher um por um. Aqui você já habilita para todos. Aqui você habilita na mão, entendeu? E é importante também ressaltar que se você alterar a categoria ou usuários e não clicar aqui depois, não vai ser salvo. Até ele avisa, ele avisa aqui, só será feita a alteração se você clicar no editar. Então não adianta você só salvar aqui que ela não vai ser criada. Tem que editar o documento. E acho que um geral assim do aplicativo, né? Legal que aqui você também consegue criar um documento para ensinar a criar um documento no software, né? Então o próprio software ele te dá a margem de você criar um documento para auto-explicar ele. Então eu poderia ter uma documentação aqui para cada tipo de aba aqui, explicando tudo que tem nela, as funções de cada coisa. Acho que serviu esse vídeo para dar um parecer geral e para sanar algumas possíveis dúvidas que cada um pode ter utilizando. Mas no geral é isso. Eu agradeço aí a todos que viram o vídeo e espero que tenham gostado aí de utilizar o aplicativo, tá? Muito obrigado.